Fala galera, beleza? Vocês também tá ligado, tranquilo de boa? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. STF deu uma decisão ontem bastante polêmica, né? Por 6 votos a 4. Na verdade ainda não acabou, né? Falta o Dias Toffoli votar. Mas pode ficar 7 a 4 ou 6 a 5, ou seja, é vitória na certa, da anulação de uma série de sentenças da Lava Jato por alguns motivos que alguns estão considerando legítimo ou não. E grande parte está considerando isso um ataque à Lava Jato. Será que a Lava Jato então está acabando e isso tem participação da STF? Se você quer saber isso e muito mais sobre geopolítica, geografia, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Esse vídeo ele é bastante difícil, por quê? Porque é uma opinião impopular, mas defendendo o Estado Democrático de Direito com algumas ressalvas. Olha quantas problemáticas aí envolvidas, né? Vamos entender primeiro o que está acontecendo, ó. A Lava Jato, o que aconteceu? Tiveram uma série de denúncias, quem fez essas denúncias foi o Ministério Público, um órgão que aí representa a população de maneira geral. Aí lá fazia uma denúncia contra um político. O político ele vai lá e se defende. Só que no caso da Lava Jato, existiu uma coisa que já tinha, né, mas que foi muito usada na época da Lava Jato, que é a chamada delação premiada. O que seria a delação premiada? Um bandido, um cara que está sendo investigado tal, ele vai lá e faz uma denúncia sobre outra pessoa que pode ser investigada. E aí, se realmente provar que é verdade a delação que ele fez, ele pode ter uma redução da sua pena, ou seja, um benefício em troca de informações, tá? Isso é uma coisa constitucional, sem grandes problemas. Só que, qual a grande questão? Eu não sou jurista, tá? Não sou advogado, não fiz direito, não fiz nada. Mas entendo um pouquinho, sou bastante curioso e conversei com alguns juristas que o são e eles têm um consenso sobre o fato. A defesa, dentro de um processo jurídico, tem que ser a última a falar. A defesa, dentro de um processo jurídico, tem que ser a última a falar. E o que aconteceu na Lava Jato? Vamos pegar qualquer caso aí, vai. O cara ele foi acusado pelo Ministério Público, aí de acordo com as informações que o Ministério Público deu para ele vai ver, vai contratar um advogado, o advogado vai ler todo o processo, vai preparar uma defesa baseado na acusação. E aí ele faz a defesa, o juiz, vendo o que está sendo falado dos dois lados, promove uma sentença. É isso. Só que essa delação premiada, ela aconteceu de várias maneiras, várias denúncias, né, vários julgamentos que aconteceram. O cara preparou a defesa, aí depois um delator apareceu e criticou o acusado depois que o acusado já tinha feito a defesa. Isso é anticonstitucional, pelo menos é o que decidiu o STF, né? Ontem decidiu o STF. Professor, você concorda com isso? Eu particularmente, sim, concordo. Ah, entendi, o professor ele é corrupto, defende o Lula livre, ele é a favor de... Não é nada disso, tá? A grande questão é, dentro de um Estado democrático de direito, é plausível, é sensível, é aconselhável que a gente tenha o cara que está sendo acusado ciência de tudo que está se acusando contra ele para conseguir preparar a sua defesa. É isso que acontece dentro do processo jurídico. Se a gente tem um cara delatando depois que o acusado já fez a sua defesa, isso fere os princípios democráticos. E é por isso que tem que ser anulada a sentença. Entendam, não é que está sendo absolvida a pessoa, é que a sentença ela vai ser anulada. Ou seja, se o cara já foi condenado em primeira, segunda, terceira, enfim, quantas instâncias, vai voltar novamente para a primeira instância. E realmente, se tudo foi bem feito, que eu acredito que grande parte das vezes foi feito, sim, tá? Ele vai ser condenado novamente, só que agora com todas as informações sobre tudo que estão falando contra ele. Cara, sem grandes problemas. E é isso que o STF decidiu. Só que tem um contraponto aí. Então eu particularmente sou favorável à decisão do STF? Sim, isso é bastante antipopular, sei disso. Mas sim, sou favorável. A grande questão é, será que o STF ele pensou de maneira totalmente jurídica, assim como eu estou pensando aqui com vocês? Particularmente eu desconfio bastante. A gente sabe, não dá pra falar que eles são, né? Mas que existem algumas denúncias contra o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, o Barroso, enfim. Que o STF é um órgão ali, digamos, que tá sendo bastante suspeito, tá bom? E existia um processo que estava sendo gerado, né, que podia ser levado à frente, que era o processo chamado Lava Toga, um direito de investigar esses ministros do STF. E quem levaria isso para frente seria o nosso Congresso, ou seja, o Senado e a Câmara dos Deputados. Olha que coisa interessante. Se o STF fizesse esse favor para o Legislativo, porque vários dos que estão sendo investigados na Lava Jato ou são do Legislativo, ou são amigos das pessoas que estão no Legislativo, do mesmo partido ou coisa que o valha, se o STF fizesse esse tipo de favor pro Poder Legislativo, o Poder Legislativo poderia retribuir, não criando a Lava Toga. Olha que coisa interessante. Não fazendo nenhum tipo de acusação. Mas o Flávio Bolsonaro mesmo. O Flávio Bolsonaro,
Uma das denúncias que estão sendo feitas contra ele é justamente pela STF. A gente viu o Flávio Bolsonaro trabalhando fortíssimo nas últimas semanas para impedir que a lava-toga fosse levada para frente. Por quê? Será que é porque o STF retribuiria algum favor para ele num futuro próximo? Cara, quem sabe? Penso eu que sim, tá? Uma coisa bastante interessante. Então percebe que o STF, ele tá se valendo de argumentos que na minha concepção são válidos, que é a anulação de um processo que não seguiu os ritos constitucionais, mas penso eu que não por um fator jurídico, e sim por um fator político, uma troca de favores, percebe? Isso que é a grande complicação da nossa democracia, que os nossos poderes, eles são todos cheios de conluio, eles são todos feitos de favor. É um governo de coalizão que a gente fala, né? Em que o executivo agrada o legislativo agrada o judiciário e todo mundo vai caminhando para frente feliz. Que beleza, né? Que beleza para a corrupção, isso sim. E para o Lula, o que isso pode impactar? Vamos lá, vamos entender. Ó. O Lula, por enquanto, ele está condenado em 2 processos. Um já foi praticamente todas as instâncias, se não me engano, né, que é o processo do Guarujá, e outro que está em primeira instância ainda. Aqui no Brasil, você só pode ser preso depois da segunda instância, ou seja, quando você foi condenado, recorreu e foi condenado novamente, tá? Então o Lula, ele está condenado somente pelo caso do triplex no Guarujá. Isso ele já foi condenado primeira, segunda instância e tal. E nesse caso, não aconteceu isso que eu falei para vocês da Lava Jato. Ou seja, não teve uma delação premiada depois que o Lula, ele preparou a sua defesa. Então o Lula está condenado, beleza, vai cumprir a condenação lá. Só que já passou 1/6 da pena. E segundo a nossa Constituição, passado 1/6 da pena, ele poderia progredir para um regime semiaberto. Ou seja, uma prisão domiciliar, uma coisa que tiraria ele da prisão, pelo menos naquele momento. O Lula já falou que não vai fazer isso, tá? Porque ele quer vender muito aquela narrativa que ele é um preso político, que ele está sendo condenado injustamente e tal. E para ele seguir o que o nosso poder deixa fazer seria corroborar com a condenação, que ele não concorda. Então, por ele se considerar um preso político, ele disse que não vai progredir enquanto ele não for solto, segundo ele, claro, né? Enquanto ele não for solto, de maneira que a nossa Constituição, de maneira justa, tem um julgamento justo. No caso do sítio de Atibaia, sim. Lembrando que no caso do sítio de Atibaia, ele só foi condenado em primeira instância, ainda não foi a segunda instância. No caso que ele foi condenado em primeira instância, sim, teve uma delação depois que o Lula já tinha feito a sua defesa. Então esse caso, tendo o efeito rebote do que foi anulado pelo STF, ele pode sim ser anulado. Isso vai acontecer? Provavelmente. Mas isso não quer dizer que o Lula ele vai ser absolvido do caso do sítio de Atibaia. Isso quer dizer que ele vai ter o julgamento anulado naquele primeiro momento. E aí vai ter a preparação de um novo julgamento para saber se as coisas foram, depois, né, com todas as informações, para saber quais são todas as acusações que estão sendo feitas contra ele e ele ter o direito de defesa. Ou seja, o Lula vai ser solto? Galera, de verdade, nesse momento, se o Lula quisesse, ele já poderia estar solto, porque ele já cumpriu 1/6 da pena do que ele já foi condenado. Do sítio de Atibaia, ele não está condenado ainda, não foi em segunda instância, então ele já poderia estar solto. Então mesmo que anule esse processo do sítio de Atibaia, ele não vai ser solto. Por quê? Porque não é o sítio de Atibaia que o está condenando, pelo menos não nesse momento. Deu pra entender, galera? Entendeu tudinho? Então beleza, então se vocês concordam com a minha opinião, deixa nos comentários, quero saber, né, o que vocês pensam sobre isso, principalmente juristas, né, se vocês discordam do que eu falei, concordam com o que eu falei, claro, de maneira educada, por favor, vivemos na democracia, e eu estou sempre aberto a opiniões diferentes, e é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido, beijos, abraço, tchau, até o próximo vídeo, falou!